terceira edição, com uma convidada especial, Vanessa Alcici, né, que é especialista e trabalha há vários anos, vai se apresentar para a gente. E a gente vai falar dos desafios do RH. Em 2026, desafios aí vão estar para as empresas, né? Eu falo que a gente já está em desafios desde 2016, vamos dizer. A gente tem sempre, né? Mas desde 2016 que a gente tem enfrentado aí vários desafios com a pandemia, então vieram mais ainda. E agora em 2026 tem Copa, né? Eleição, tem várias coisas acontecendo. Tem a IA vindo com força total, né? E as pessoas cada vez mais precisando da humanização. Então, a gente vai bater um papo bem descontraído mesmo e falando o que está acontecendo, quais são as dicas, quais são as estratégias, como que o RH pode contribuir. Eu trabalho com RH já tem 24 anos, então eu vejo tanto que o RH cada vez tem ganhado força, tem sido importante. Por quê? Porque nada mais, né? Quanto mais tem tecnologia, mais importante se tornam as pessoas. Esse conjunto, essa dobradinha. Então, entra o RH aí. Se apresenta, tá? Eu falo que para vocês se apresentarem, que vocês melhores do que ninguém, né? Para se apresentar. Um pouquinho da jornada. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que cada um de vocês vai estar assistindo. Eu sou a Vanessa Alcici, fundadora da ID Singular, uma empresa de treinamento e educação corporativa. Também atuo como head de performance de altos executivos e atletas de alto rendimento, professora da PUC Minas e mais um monte de outras atividades. E é um prazer estar aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho sobre desafios, mas também sobre formas de como superá-los. Isso mesmo. Desafios e algumas estratégias. Eu falo que isso aí, a gente pode ficar só no problema, né? A gente tem que pensar assim, quais são as soluções? Para cada problema, quais são as 5 possíveis, 10 soluções possíveis. É verdade. Né? Então, vamos falar. Pensando aí nos desafios de 2026 e vindo a NR1, saúde mental, IA entrando para o RH, eu vi uma reportagem que metade do RH só está começando com IA, muitos RHs ainda não conhece, sabe da importância, mas ainda não, né, não usaram. Falando um pouco disso, assim, se tivesse que escolher 5 maiores desafios, assim, por onde que o RH deve começar pensando nesses desafios? Primeiro, a mudança de mentalidade sobre o que significa o RH para uma companhia. Então, quando a gente olha antes, né, de todos esses desafios, da mudança, eu falo planetária que a gente está vivendo, o RH ele tinha um papel muito forte em recrutamento e seleção, era o que a gente imaginava. A galera especialista em férias, 13º, contratação, e mudou. O RH hoje, olhando seres humanos como o coração de toda a companhia, de toda a empresa, ele precisa estar num papel mais estratégico. Eu me lembro lá atrás, né? Você tem tantos anos, você vai imaginar mais do que eu, já viveu mais do que eu, que era custo. Quando a gente olhava para os recursos humanos, ou para o departamento de recursos humanos, custo, lá vem essas pessoas pedindo treinamento. Então, assim, a empresa analisava essa área como uma área que precisava gastar dinheiro. E não. O investimento em pessoas hoje é extremamente importante para que a gente possa fazer essa virada de chave. Mas eu entendo que essa virada de chave, ela está nas pessoas que fazem a área de pessoas acontecer, né? De olhar para o ser humano como o coração da empresa, e isso muda tudo. Muda a maneira como eu vou me relacionar com todos os meus stakeholders. Seja ele um vice-presidente, o presidente, a própria equipe, a maneira como eu vou pensar em carreira, né? Nos 3 grandes salários. E antigamente a gente falava de um salário, que é o salário financeiro. Eu trabalho para pagar as minhas contas. E hoje não dá mais para falar sobre isso. Hoje, minimamente, nós, enquanto gestores de pessoas, temos que estar olhando para o salário financeiro, que é aquele que paga as contas, é aquele que vai fazer com que a pessoa tenha ali um padrão de vida social, mas tem o salário emocional. Como que esse funcionário, que esse colaborador se sente trabalhando nessa companhia? Ou como que esse colaborador compreende que ele está entregando algo de valor, que emocionalmente ele está conectado com aquela função. E o terceiro salário é o salário intelectual. O que eu estou entregando para essa pessoa de autodesenvolvimento, o quanto que o intelecto dela, que a capacidade dela contribui para a nossa companhia, para a geração de valor, para tudo aquilo que a gente faz, né, enquanto empresa.
Uhum. Então, eu diria que essa mudança de mindset, ela é uma virada de chave poderosa. E eu ainda vejo gestores de recursos humanos muito focado no burocrático, no operacional. Uhum. Essa mentalidade, ela ainda não ressignificou. Eu não sei se você percebe isso no dia a dia. Eu vejo muito assim, quanto mais a gente trabalhar a liderança na empresa, quanto mais os líderes são treinados, os donos da empresa também são treinados, mais eles veem a importância do RH. E aí exigem muito do RH, É. porque vê a importância disso mesmo, né? Então, assim, Exato. depende muito da mentalidade da empresa, É, porque acaba que o RH, eu falo que nada é por acaso, nenhuma escolha é por acaso. é, Então, se o RH é fraco, é porque essa parte de empresas é fraco mesmo, é. né? E eu vejo assim, visitando a empresa, eu já sei um pouco do valor que as empresas dão para o RH. Eu falo, já chega e já tem uma sala de treinamento. Então, quando a empresa já tem essa estrutura e já tem uma sala de treinamento, são empresas assim, que você vê Sim, que dá uma importância para isso. sim. E uma das formas melhor de mudar a mentalidade, eu falo que começa pelo pensamento, pelo conhecimento. É, Né? O conhecimento. Então, a primeira coisa é você tá dando suporte até para exigir, né, sim. das pessoas. E eu vejo que o mercado também, cada vez mais está fraco. Tá vindo pessoas e a exigência está maior. Então, hoje, treinamento tem que ser muito constante nas empresas. Tem uma pesquisa que fala que pelo menos 8 horas. Como que é? 8 horas de treinamento por mês por funcionário, independente do cargo. E aí esse treinamento entra tanto a parte técnica como a parte comportamental. E que eu acho mais do que, né, 8 horas por mês é muito possível, é muito tranquilo, né, de fazer. E eu vejo que as melhores empresas para trabalhar, elas têm essa métrica mesmo, então é uma constante. E aí começa pela estrutura. Quanto que elas dão valor para isso, quanto que dão de verdade, né, valor para as pessoas. Então, a mentalidade, o que mais você coloca aí? E essa forma de fazer a gestão humanizada. Uhum. Então, o ser humano, quando ele está ali dentro, e aí é muito mais do que o treinamento, no meu ponto de vista, que é essa mudança cultural, onde as pessoas ali têm esse envolvimento de verdade, né? Aquilo que eu me envolvo me desenvolve. Então, aqueles treinamentos que a gente vai para a sala de aula como convocados para cumprir uma carga horária, só porque a empresa pediu e é uma meta fazer 8 horas por dia, por mês, Uhum. aquela pessoa ela precisa ser envolvida por esse conhecimento. E mudou a nossa maneira, né? A gente fala da andragogia, quando Uhum. vai falar da educação para adultos. Quando a gente olha a base da eutagogia, por exemplo, que é o como eu me desenvolvo a partir daquilo que eu tenho dentro, a partir daquilo que eu estou trazendo de conhecimento, seja ele o conhecimento intelectual, das faculdades que eu aprendi ou que a vida me ensinou, uau, né? É algo que Uhum. não é replicável só dentro da minha função laboral. Eu levo para a vida. Então, Uhum. essa conexão de cultura é muito interessante. Eu me lembro uma vez, ministrando treinamento para uma grande empresa e falando sobre segurança comportamental. E segurança comportamental, quando você fala de segurança de trabalho, são áreas que normalmente usar um EPI, as pessoas têm muita dificuldade de fazer com que a pessoa saiba, né? Ou eu entendo a importância de um equipamento de segurança. Eu uso esse equipamento de segurança, né? Então, o do saber e usar tem uma distância grande aqui das Uhum. empresas de fazer com que isso seja efetivo. E eu me lembro que visitando uma dessas empresas, era obrigatório subir a escada segurando no corrimão. Uhum. Não era uma norma, um procedimento de segurança, muito treinamento, muito investimento, placas para todos os lugares falando sobre isso. Ok, primeira vez que eu cheguei, não estava aculturada, fui subir sem colocar a mão no corrimão e o colega que estava atrás disse: Olha, aqui é um procedimento de segurança, a senhora precisa subir as escadas com a mão no corrimão. Uhum. Ok, passou. À noite me chamaram para jantar na casa desse gerente, fomos jantar e na hora que a gente chegava na casa desse gerente, tinha uma escada para subir com o Ah, corrimão. E aí? Já saí da empresa, né? Não aham. estava tão aculturada. Aqui na casa dele eu não preciso segurar no corrimão. Ah, E aí o filhinho atrás, de 6 aninhos, que eu bonitinho. subindo sem segurar no corrimão, e ele disse: Tia, tem que subir segurando o corrimão. Olha só. Então, quando o Internalizou filho. mesmo, de verdade, né? Tá no Ali dia a eu falei: dia. gente, isso é realmente um É de processo verdade. cultural, é de verdade, é de dentro para Aham. fora. E Aham. falar disso é fácil, fazer isso é um grande desafio. Porque somos seres humanos, a vida tem altos e baixos, tem hora que a nossa cabeça está em um outro lugar que não é nessa atividade, então é natural, né, como seres dinâmicos e organismos vivos, que a gente mude.
Que a gente pense coisas diferentes e que nem todos os dias eu vou estar da mesma maneira. Então, essa implantação de uma cultura das pessoas saberem praticar, mas também, quando vem desafios, encontrar a melhor forma para lidar, isso é todo dia, com cuidado ativo naquilo que a gente entende que é importante, né? Eu tenho uma frase que eu uso muito, que é a seguinte: eu ando em cima das minhas palavras. Então, aquilo que eu falo precisa ser uma prática. A maneira como eu vou interagir com as pessoas na rua, a maneira como eu cuido da minha própria saúde, da minha própria, né, vivência, o jeito de ser e fazer, é um exemplo para quem não está me ouvindo, mas está me vendo, né? E a gente, quando olha para o passado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Percebe a mudança cultural que a gente está vivendo na humanidade? Então, isso é um grande desafio para a gestão de pessoas, né, para recursos humanos. Isso que você falou, assim, eu vejo muito a experiência. Quando você tem uma boa experiência, você começa a gostar de treinamento. E hoje as pessoas têm um cuidado maior para fazer sentido, para mudar o comportamento, não ser só um protocolo. Então, realmente, as pessoas elas estão genuinamente começando, né, o movimento. Eu falo que ainda tem muito chão pela frente, mas genuinamente de ser uma pessoa melhor. Principalmente aí a geração de agora, geração Z, né? Que vem com essa exigência maior mesmo. Eu não quero só trabalhar e ganhar meu salário, eu quero ser feliz. E a maior parte do tempo eu estou no trabalho. Sim. Então, eu vejo, assim, uma luta muito grande deles, assim, não aceitam, né, liderança tóxica, não aceitam ambiente tóxico. Isso, não é só o salário, né? No final das contas, o que eu quero? Eu quero aprender. Tem algumas pesquisas que falam, o que as pessoas mais buscam hoje em dia na empresa? Salário até o quarto. Isso sempre tem... Essa pesquisa, ela é atualizada, mas geralmente é assim mesmo. Mas é sentir que estão aprendendo, que é o que você falou, né, do intelectual, de sentir ali que, opa, eu tô realmente crescendo dentro da empresa, não tá na mesma. Aliás, eles detestam rotina até, né, eles gostam de inovação e tudo mais. Sentir que estão sendo reconhecidos, que estão crescendo. Então, é aprender, sentir que estão crescendo e o clima saudável, né? Então, essas 3 coisas, principalmente o RH, para reter. Que eu não gosto muito dessa palavra, né? Retenção, mas é o que é mais usado, assim. Mas para engajar as pessoas, principalmente. Não só para elas permanecerem, mas para elas estarem realmente aí engajadas com a cultura. E a cultura é isso, né? O que acontece quando ninguém está vendo. E aí é porque as pessoas internalizaram mesmo. Aquilo fez sentido para elas e elas usaram isso. Isso é muito bacana, que é o exemplo da escada, né, que você falou. Eu faço muita visita técnica, gente, né? Quando tá indo para uma empresa para poder apoiá-lo, seja com consultoria, treinamento ou qualquer outra coisa. Primeiro passo que a gente faz é a visita técnica, porque é ali que eu vou sentir o cheirinho da realidade. E é muito interessante que às vezes a gente, quando vai visitar uma empresa, as paredes estão arrumadas. Quando você olha para a placa, tem todos os informativos do que precisa, mas a prática não está tão alinhada. Você percebe que não tem aquele brilho no olho. E às vezes, quando a gente vai dar o feedback, eu uso muito o seguinte: aqui está muito da boca para fora. A gente precisa colocar da boca para dentro. Que é isso. Eu não só faço isso, eu acredito no que eu faço. E tem uma palavra que você trouxe que é felicidade, que eu entendo que a gente precisa falar dela e eu vejo ela como um grande desafio, não só para essa geração, para as próximas gerações, para quem é da minha idade, da nossa idade, que é felicidade. Certa vez, trabalhando com um pedagogo para crianças, e eu usei a seguinte frase com ele. Eu falei assim: olha, tudo que eu quero é que a minha filha seja feliz. E ele me olhou e falou assim: Vanessa, você não acha que você está pedindo muito da sua filha? Quantos anos você tem? E eu falei minha idade na época e ele disse assim: você é feliz? Olha para dentro. Você é feliz? Porque na minha geração, a única obrigação que eu tinha era estudar para conseguir um bom trabalho e, é claro, o caminho é reto. Esforcei, passei no concurso ou entrei numa empresa, eu vou trabalhar bem e vou ganhar um salário por isso, né? Um retorno por isso. Mas felicidade é algo que eu preciso combinar o que é felicidade para a gente. E quando a gente traz determinadas nomenclaturas para dentro do ambiente de trabalho, eu posso criar o mito de que felicidade é que a gente não vai ter problema. Felicidade é que a gente não vai ter desafio? Depende muito do conceito de felicidade. Porque, para mim, assim, não faz sentido nenhum fazer as coisas se não tiver felicidade. Mas felicidade, para mim, não é a curto prazo. Entende? Assim, porque já teve discussões mas ser feliz, não, a gente tem que fazer o que é certo. Não, fazer o que é certo
para ser feliz e encontrar também na jornada, né, não só no resultado final, mas no Sim. processo também uma felicidade. Mas é isso, o que que é felicidade? O que que as pessoas buscam? Agora, uma coisa que todo mundo busca é reconhecimento, né? Então, assim, as pessoas estão sendo reconhecidas quando fazem um bom trabalho. Mas as pessoas também querem melhorar, querem crescer. Os líderes estão dando feedback de uma forma que seja realmente ali para conversas difíceis, mas que a pessoa vê no final ali a luz, uma luz no Sim. fim do túnel. Sim. Ou se realmente sai dali mais desanimada do que entraram, Sim. porque estão errando. Exato. É a cultura do erro ou é a cultura de, vamos fazer uma coisa que dê um acerto no final, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, isso tudo, eu falo que ainda estamos um pouco longe disso, pelo que eu tenho acompanhado nas empresas. Porque você mudar uma pessoa, mudar um comportamento, eu falo que a gente é uma máquina de repetição. A gente se repete todo dia. Então, assim, não é um treinamento de 8 horas, não é um treinamento de 1 hora. É um processo que, para você mudar uma cabeça, para você mudar uma mente, por isso que tem que ser constante, né? Então, assim, e tem que fazer de uma forma que a pessoa que vê sentido naquilo. É isso, eu falo muito assim, a gente não muda ninguém. Uhum. Isso é... Só Eu se não a tenho o pessoa poder de te quiser. mudar. O que que eu posso fazer? Te oferecer recursos para que você perceba a importância da mudança. Que você faça o movimento da E que mudança. você faça o movimento da mudança. E às vezes a gente cria essa expectativa. Dei um treinamento de 8 horas, significa que amanhã vai todo mundo chegar já com comportamento adequado. Não vai. Uhum. Né? A curva de aderência entre aquilo que eu tenho de expectativa e o que a pessoa vai conseguir absorver e colocar para fora, ela às vezes é longa. Vai precisar de uma conversa, vai precisar de um alinhamento de expectativa, vai precisar passar por um momento de intensidade, onde a gente erra e acerta, volta, olha, aqui foi bom, aqui não foi justo, aqui precisa alinhar dessa forma. Então, ele é um processo de altos e baixos. E às vezes a gente não prepara as pessoas para os baixos. E eu vejo que dentro da empresa acontece muito. Como é que a gente performa quando a gente não está no melhor momento? Quando a gente não tem os melhores recursos? Como é que a gente lidar com o não, com o desafio, com o erro? É nos piores momentos que aparecem as nossas maiores áreas de desenvolvimento, aquilo que a gente realmente precisa olhar com amor e carinho, mas também com firmeza e propósito. O que aqui tem que nós precisamos desenvolver, né? E falando de liderança, uma coisa que eu vejo que é um dos nossos grandes desafios é a liderança trazer autoconsciência para si. Uhum. Então, nós formamos, muitas vezes, né, a gente vem de gerações que olharam muito para a capacidade técnica. Eu tenho Harvard, eu formei em MIT, eu sou doutora. E a gente sentou nos títulos muitos anos, porque o título nos sustentou na cadeira, nos trouxe até aqui. Mas hoje, não é só a capacidade técnica que faz com que a gente seja grande, é a maneira como eu uso todo o meu conhecimento, toda a minha experiência, é a maneira como eu vou traduzir isso para lidar com as pessoas. E tem determinados líderes ou empresas falando de RH, e aqui é uma área sensível de tocar, mas eu entendo que é legal falar sobre isso, até para que quem está numa posição de liderança escute a gente, opa, será que eu não preciso rever isso? Que a gente às vezes senta nessa cadeira e fala, eu estou pronto. Meu papel aqui é só ensinar, meu papel aqui é só liderar, meu papel aqui é só fazer com que o resultado apareça. Mas hoje você está pronto? Não, você está sempre em formação, porque o mundo tanto que está mudando, você está pronto, amanhã você já não está mais, né? E às vezes é o líder o causador. O líder às vezes é o causador de algumas áreas, acredito né? muito assim, que é muito top-down mesmo. Quanto mais você é referência, quanto mais você cresce numa organização, mais a gente vê a carinha da organização ali na liderança, nos donos. Falo que os problemas, os ônus e bônus que a empresa tem, muitas vezes é o retrato ali da liderança e dos donos. É nosso, né? E a gente se colocar nessa também, conta é muito importante, né? De ter essa visão, o que se eu mudar, o que se eu calibrar, adequa. E às vezes a gente traz uma coisa, falando sobre erro, a gente traz o erro muito para dentro, né? Eu errei. Observa. Eu falo que o erro ele é um grande professor. O que tem nesse erro que aconteceu que é um problema de sistema? É de estrutura, é de clima, é de política, é de economia. O que é um problema de pessoas? Falta de capacidade técnica, falta de alinhamento de objetivo? E o que fui eu que talvez ainda não tinha tanta habilidade de saber como eu performo na pressão?
Será que a minha tomada de decisão na pressão é uma melhor tomada de decisão? Será que a minha comunicação está alinhada? E aí, quando você separa, fica muito mais fácil de olhar para o erro e aprender com ele, né? E consertar de uma forma mais rápida, né? Mais efetiva. Tem uma empresa que eu não lembro qual, uma empresa bem estruturada, que ele tem banco de erros. Então, assim, o erro lá é como aprendizado. E tem a frase assim, é melhor você aprender com o erro do outro do que você errar. Né? Então, assim, o que lá faz parte da avaliação de desempenho, tem o banco de erros, isso é contado positivamente na sua avaliação de desempenho. Todo mundo que erra, por exemplo, eu, Karine Moura Karine, cometi esse erro. E como que eu resolvi? Quais foram o impacto desse erro e quais foram as soluções? E aí tem um banco de erros que você consulta. Uhum. Então, Vanessa, você pode ir lá e falar, eu tô com esse erro, né? Eu tô com esse problema. Deixa eu ver se alguém já errou e como que resolveu. Que fantástico. Então, assim, olha que bacana isso. E o tanto que é uma cultura que realmente, assim, o erro é para ser tratado. É para ser desenvolvido. Mas como não é penalizado? Né? Porque quando você começa a esconder os erros, isso acaba que pessoas ali vão errando também, né? E eu achei bem interessante quando falou isso. E a questão mesmo voltando aí para o desenvolvimento, o tanto que é importante, e eu vejo muito assim, as empresas estão muito no improviso. Quando cada um atende de um jeito, é porque não tem um treinamento ali que mostra... eu falo que não tem alta performance, eu repito isso muito, não tem alta performance se tiver no improviso. Se você quer alta performance, não espere o bom senso. Porque, principalmente hoje, as pessoas vindo, eu sei que a seleção tá bem corrido, né? Pessoas largando, poxa, não é igual antes, que tinham mais tempo para ficar na empresa, para amadurecer. Então, hoje as pessoas estão saindo muito rápido, assim, né? 2 anos, as pessoas já acham que já tem muito tempo ali na empresa. E acaba que as pessoas estão muito no improviso e arrumando gente muito rápido. Mas como que isso, atendimento, quando cada um atende de um jeito, você vê que já não tem desenvolvimento, não tem treinamento. E a gente, a maior parte dos erros novos acontecem, mas a maior parte é a repetição de erros. E como que isso não é tratado muitas vezes? Então, até treinamento disso. Pode acontecer isso, como que a gente vai tratar? Eu falo que uma vez eu estava conversando com o presidente do Corpo de Bombeiros, eu trabalhei um tempo fazendo os trabalhos lá, e eu achei muito interessante que ele falou assim, a maior injustiça é quando a pessoa faz as coisas de última hora e fala assim, tá igual bombeiro, apagando fogo. E aí ele falou que 70% do tempo eles estão treinando, 30% eles estão apagando fogo. Mas por quê? Para esses 30%, para ter mais qualidade. E aí eu já vi treinamento que é tudo contabilizado. Quanto tempo você gastou daqui até ali? Você gastou 30 segundos, agora a gente vai gastar 15. Quem gastou 15? Fulano de tal. Como que ele fazia com a perna? Como que ele fazia para pegar? Qual que é a prioridade? Não espera o bom senso. Se pegar, né? Se tiver um incêndio ali, quem que vai ser socorrido primeiro? Tem a ordem de prioridade. Porque imagina você na hora lá decidir do fogo. Então, como que tudo é treinamento? Por quê? Porque só seu cérebro está preparado para quando o problema acontecer, aquilo já ser familiar. Porque quando você, igual na escada, toda vez no corrimão, você pegar ali, né, você vira e fala assim, já é automático. Provavelmente na outra semana você já tá pegando. E aí vai, porque eu falo que a repetição, a gente só aprende pela repetição. Repetição e forte impacto emocional. Sim. Quando é muito forte mesmo, a gente aprende rápido. O cérebro grava, né? Grava rápido, mas geralmente é por repetição. Então, como que isso, quando acontece o problema, você já foi tão treinado antes... E a gente vê muito guerra. Eles são muito treinados antes, quando acontece ali, tanto que eles já estão muito mais preparados, né? Falo que eu assisti um filme um tempo atrás, que era um treinamento muito extensivo, e aí foi bem interessante, porque as pessoas, né, estavam treinamento, e um líder bem disciplinar, e aí ele falou assim, olha, gente, agora pode relaxar. Agora todo mundo, o que vocês gostam de comer? E fez aquele banquete, aquele jantar. Quando todo mundo estava comendo, bebendo e tal, ele foi, tocou a sirene e falou, inimigos à vista. Gente, todo mundo combateu o inimigo. E aí você vê a gente vomitando,
Você via gente passando mal, tinha gente que não conseguia correr. E aí ele falou, gente, daqui a uns dias a gente tá na guerra. Não pode relaxar nunca. Vocês não podem relaxar nem quando vocês dormem. E aí depois apareceu o filme, né? Poucos dias depois, o pessoal lá indo pra guerra. E aí apareceu a mesma cena. Eles comendo, só que eles comendo ali, olhando. E aí passou um pouquinho, inimigo à vista. Todo mundo correu, ninguém vomitou, ninguém passou mal. Todo mundo teve velocidade, agilidade e conseguiram ganhar. Sim. Então eu falo, a empresa é a mesma coisa. É. Chega uma pessoa estressada, chega uma pessoa gritando. Na hora você vai esperar o bom senso, aí vem a emoção. Então, como que tudo é o RH? Acaba assim, o RH junto com a liderança, preparar os soldados para ter sucesso ali, né? Na guerra, vamos dizer assim, né? Fazendo uma analogia. E é trabalhar esse time para que ele possa pulsar de acordo com aquilo que a companhia precisa, de acordo com o que a cultura pede. Você falando me lembrou de 2 frases que eu gosto muito delas. Uma é da Melania Costa, eu tenho um carinho imenso por ela, e ela fala o seguinte: o melhor improviso é aquele bem ensaiado. Uhum. Ai, bacana. E é muito legal essa frase, porque se eu já, mais ou menos, eu não preciso nem ter ido para campo, mas se eu me preparei para aquele desafio, para aquele problema, né, ele vai ser de um jeito absorvido pela minha mente de um jeito diferente, e eu vou performar, né, de um jeito melhor. Então, melhor improviso é aquele bem ensaiado. Eu já ensaiei, isso não é novo. Eu não vou, aquela parte da reação do medo. Opa, não esperava por isso, eu não vou passar, né? Alguma coisa meu cérebro já tem de recurso para poder lidar com aquilo. E às vezes a gente não faz isso também. E uma outra é do Zé Roberto, né, o técnico da seleção brasileira de vôlei. Eu tenho um carinho, um apreço enorme por ele. E ele diz o seguinte: você tem 12 horas. Sempre. A gente ganhou um jogo, né? Acabamos de ganhar uma medalha de ouro. Ele diz assim: vocês têm 12 horas para celebrar. Porque amanhã a gente está em quadra de novo para poder treinar. Perdemos, vocês têm 12 horas para chorar. Porque amanhã a gente está de novo para jogar. É uma frase forte que ele usa, mas que traz essa nossa capacidade de retomar, né? De não remoer aquilo que está acontecendo. Opa, eu estou pronta para a próxima. Então é 12 horas, para rir ou para chorar. E é fantástico quando a gente traz isso para dentro da casa, para dentro da vida. E fazendo uma conexão com felicidade, é um pouco disso. Às vezes vem o desafio, aconteceu um problema, e a gente agarra naquilo, a gente tem dificuldade de oxigenar próximo. Isso é uma habilidade que eu vejo, falando de desafios, né, do RH, que nós precisamos desenvolver na gente, né, enquanto líderes. Eu sempre que falo de desenvolvimento, eu vou trazer a liderança, a alta gestão como um ponto de desenvolvimento, para passar para frente, né? Próxima fase, próximo obstáculo, próximo desafio, porque um dos estressores ou um dos elementos que não nos deixam trazer a felicidade para o ambiente de trabalho é isso. Eu fico ali cultivando o problema, sabe? Tem uma coisa que eu vejo que é muito difícil dentro das empresas, são pessoas que sentam em cima do problema. Senta e fica cozinhando aquele negócio às vezes. Você fala, gente, tá, vamos lá, próximo passo, aí agora, para onde vamos? Porque se você olha, né, para aquilo que você está vivendo e fica ali muito... É difícil a gente conseguir olhar para o próximo passo, né? Até complementando, eu falo muito disso também, assim, eu tenho uma frase que é assim: não existe excelência no improviso. Então, se você quer excelência, tem que ter capricho, né? Tem que ter, não tem no improviso, que é isso aí mesmo, né? De você realmente, e que tem a ver muito com o trabalho do RH dentro da empresa. Tanto que a gente tem que preparar as pessoas para os desafios que estão vindo. Dentro do possível, vai acontecer coisas diferentes? Vai. Mas quando você está preparado, eu lembro que eu treinei 1 ano numa empresa, um pouquinho antes da pandemia. Em dezembro, a gente foi para o hotel, fizemos um planejamento estratégico, eu entrei com a parte comportamental, diretor. Foi um trabalho muito bacana de 1 semana, que a gente fez com os lideranças e tal. E em março de 2020, veio a pandemia. E aí, muda todo o planejamento. Mas aí eu conversando com o diretor, ele falou assim, que interessante, o tanto que a gente está cumprindo as metas que foram acordadas, o tanto que as pessoas estão mais seguras, foi um vendaval aqui dentro, mas as pessoas estavam tão preparadas que a gente conseguiu. A gente está conseguindo bater. A gente vai chegar naqueles números que a gente traçou, mesmo mudando a rota. Sim. Né? Mas recalculando ali. Mas por quê? Porque as pessoas elas estavam preparadas para pensar. O que elas fizeram de sentar ali, elas sentaram e recalcularam.
Então, quando você tem esse preparo e entra a inteligência emocional, eu falo que comunicação e inteligência emocional são duas competências que a gente precisa trabalhar muito com as pessoas. Porque quando isso acontece, a gente consegue remanejar. A gente está muito mais preparado para acontecer, né? Para as coisas que acontecerem. Eu uso musculatura emocional. Se algum médico me escutar, vai dizer, essa mulher é maluca, né? Mas por que eu gosto da musculatura? Porque é isso do desenvolver. E eu falo que a nossa emoção é treinável. Então, não tem fácil ou difícil de lidar. Tem muito treino e pouco treino. E a gente constrói, às vezes, internamente, habilidades maravilhosas, mas a gente não aprendeu ao longo do tempo a treinar as nossas capacidades emocionais e socioemocionais. E está muito ligado a isso. Como é que eu reajo sob pressão? Né? Então, quando a gente está lidando com atletas de alto rendimento, tem algo que trabalha com elas, que é a agressividade, é o rompante, é aquela força que vem ali na hora de você ter que buscar uma energia, né, para poder fazer determinada atividade ou determinada, né, atitude ali dentro de quadro ou em campo. É treinável. Agora, eu vou usar isso talvez em um momento, mas não vou usar com a minha colega de quarto, não vou usar numa conversa, em um relacionamento. A apoiar, a ajustar para que eu consiga. Porque às vezes quando a gente fala em inteligência emocional, a pessoa entende que é momento Buda, né? Não, eu não vou xingar ninguém, eu vou ficar tranquila, minha vida vai ser... Não é sobre isso, né? É sobre você conseguir regular a sua emoção na intensidade correta para superar aquele desafio. E, às vezes, é de entender que você não usou. Não é? Que naquele exato momento eu não estava preparado, eu estava num dia difícil, não estava no meu melhor dia. Né? E, ao contrário de usar a culpa como uma ferramenta, se eu não tivesse, né, explodido, se eu não tivesse falado tal coisa... A culpa traz o remoer, né? E a responsabilidade traz o resolver. Não agir da melhor forma. Né? E eu já trabalhei a minha musculatura emocional para entender que eu sou um ser humano e que eu vou lá e vou conversar. Às vezes vai ser uma conversa difícil de dizer, desequilibrei, mas de assumir a responsabilidade pelo seu ato, né? Responsabilidade afetiva pela maneira como você lidou com aquilo. E isso é importante demais. E eu até vou um pouco além de recursos humanos, porque eu falo que dentro de casa, nas famílias, a gente tem... É muito parecido, com né? os filhos, com o esposo, com o marido, né? com a esposa. Como que eu estou lidando? Como que as minhas emoções estão trabalhando a favor daquilo que eu quero para a minha vida e para o ambiente que eu quero instalar? Então, vai muito nisso. E musculatura porque lembra academia, do treino, né? E dói, gente. Dói. Tá aí uma coisa que eu falo que trabalhar a emoção é dolorido, né? É como academia, peguei 1 quilinho, né? Você volta no outro dia, daqui a pouco tá 10, mas é constância com foco no desenvolvimento daquilo. Daí a pouco você tá passando por situações estressantíssimas e fala, eu performei melhor aqui. Antes eu não conseguia 10% do que eu tô conseguindo, mas é entender que isso faz parte desse processo de desenvolvimento. E para isso tem uma coisa que a gente precisa trabalhar enquanto humanidade, que é de parar de se colocar como centro das coisas. Quando eu falo de musculatura emocional, inteligência emocional, às vezes eu entendo que tudo é comigo. Né? É do entender que é um contexto. Pessoas são pessoas. Tem dia que a pessoa não vai estar bem e não é com você. Às vezes é um problema que ela está e que ela não vai chegar e vai te contar sobre esse problema, né? Então, inteligência emocional, musculatura emocional aqui, né? Trabalhando um pouquinho disso para tornar didático, é desenvolver isso. Desenvolver, né? E é isso mesmo, né? A gente tem que estar trabalhando sempre assim para fazer, né, realmente ali as coisas acontecerem. E não é fácil, como você falou, tocar na emoção ali, falar conversas difíceis, isso tudo é... Assumir que errei, que, né, perdi a mão... Tem que ter muita... humildade também. Tem que ter muita capacidade interna para você se colocar no seu lugar de líder, sem perder a autoridade, mas se mostrando como ser humano, né? Outra coisa que eu percebo também, eu percebo assim, que tá faltando muita garra, né? Tá faltando garra e autorresponsabilidade. Falo que uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito também nas empresas é isso de ter garra, de ter vontade. Hoje eu vejo que as pessoas estão muito assim... quando fala de qualidade de vida, o que é qualidade de vida? A gente tem que buscar muito isso, porque qualidade de vida é vida de qualidade. Mas para isso, o que eu quero?
Quais são as minhas metas? O que eu preciso fazer? E essa questão de você se autorresponsabilizar, porque às vezes você sempre está pensando assim, o outro precisa mudar, a empresa precisa mudar, meu líder precisa mudar, né? E o líder, a empresa precisa mudar, a cultura precisa mudar, mas o que está nas minhas mãos mudar? E quando a gente faz isso e volta, como você mesmo falou, né? Volta para si, ver o que você, né? O que realmente ali a gente pode fazer, o que eu errei, o que eu posso fazer melhor. Falo que isso aí também tem que ter um espaço para isso. E a gente precisa dar esse espaço. Porque a vida acontece. São 8 horas de trabalho ali, 9 horas. Tem gente que trabalha até 12 horas por dia. Né? Então, você vai ali, você vai igual uma máquina. Resolvendo, apagando um incêndio, um monte de coisa. Mas qual que é o tempo que você vai parar e vai planejar, vai pensar nisso, vai olhar para dentro, vai ver quais são as competências do meu time, o que precisa melhorar cada um. Né, conversas aí 1 a 1 também, que falam que isso é muito importante, né? Sim. Então, essas rotinas precisam ter. O que mais você vê aí como desafio? Vamos falar um pouquinho da NR1, né? Que vai ser em maio. Estão querendo adiar de novo, mas pelo jeito agora vai, vamos ver, né? Mas e aí? Vamos preparar. Independente de qualquer coisa, eu falo que independente de fiscalização, saúde mental já foi associado muito à produtividade. Então, as empresas que têm mais segurança psicológica, Google, por exemplo, trabalha muito com segurança psicológica, as empresas que têm líder mais humanizado, que as conversas são mais estruturadas, que o feedback é mais bem dado, são equipes que são mais engajadas. E engajamento traz produtividade e assim vai. Né? Então, independente aí de ter ou não fiscalização, como também que é um desafio do RH que eu vejo que é muito grande agora, que é a saúde mental. Porque eu falo, se você não tiver saúde mental, dificilmente você vai ter alta performance. Você pode ter até por um tempo, mas a conta chega. Então, como que é importante também a gente olhar, né, para a parte emocional. Eu falo que independente da legislação estar em vigor ou não, né, nesse ano, no próximo ano, é algo que nós precisamos olhar para dentro do mundo corporativo. E a gente fala muito de saúde mental. Para a Vanessa, saúde mental ela é um pedaço do bem-estar. Do bem-estar como um todo. E eu vou trazer duas palavras que você trouxe que está faltando e que para a Vanessa está contido dentro da NR1, que é garra, que é autorresponsabilidade. Então, quando você confia em algo, as pessoas falam, você precisa confiar mais em você mesma. Você só confia naquilo que você acredita. Não é? Vou falar, confia na Vanessa. Tá, o que a Vanessa te demonstrou que vai fazer com que você acredite que ela tem capacidade de executar tal tarefa, de corresponder à sua expectativa? Então, a autoconfiança, ela vem do acreditar. E, às vezes, a pessoa não acredita nela mesma. Como é que eu vou ter confiança se eu não tenho o passo principal que é acreditar? Né? Acreditar que eu tenho capacidade, acreditar que eu posso fazer isso. E no meio desse caminho tem quando o líder acredita ou não. Então, quando aparece um problema e o líder vai lá e ele resolve, ao contrário de acreditar na equipe ou de ter conversas difíceis eu vou minando o ambiente de bem-estar. E o último estágio, um estágio paralelo, é aquele que quando você olha, as pessoas já estão, vou usar um outro termo aqui que é só coisa de mineiro, burnoutadas, né? Fala, chegou no nível de estar prejudicando a saúde mental, você pode ter certeza que eu já perdi o olhar do bem-estar há muito tempo. Então, eu venho de uma geração que a gente valorizava, não vou beber água não, porque senão eu vou querer muito ao banheiro fazer xixi. Né? Isso consome aqui. Quanto mais workaholic, quanto mais suor derramado na mesa, faca nos dentes, né? Sangue nos olhos, mais valorizada eu era. Porque isso significava um resultado. E hoje, com o advento de tudo que a gente está vivendo como humanidade, estudos que nós temos que falam sobre isso, já é comprovado por várias teorias e literaturas e ambientes diferentes da relação humana e da evolução da humanidade, que isso não é produtivo. Isso não é... A pessoa, quando ela está com muito foco na mesma atividade, ela não toma boas decisões. É uma coisa que, se ela não parar, porque teve um erro grave, e ela não estava no momento de cognitivo tão bom, ela foi parada, às vezes, por uma saúde física, por uma doença, por alguma coisa. Então, isso não é sustentável. O ser humano ele vai precisar olhar
para dentro de si, eu sempre vou trazer a gente como agente mesmo, responsável pelas próprias capacidades, habilidades e decisões, e o ambiente de trabalho. Então, quando eu olho para, vamos imaginar que não era NR1, mas para outras medidas de segurança, eu falava, a gente precisa cuidar da nossa gente. O que o RH vai fazer? Vamos instituir a hora do abraço. Então, 1h da tarde, todo mundo vai se abraçar para a gente trabalhar a afetividade. Não dá mais, né? Não só a NR1, mas a relação humana, nós, enquanto seres humanos, vamos precisar olhar para isso com 2 níveis de profundidade abaixo, né? Como é que nós estamos tratando com a gente mesmo, né? E aí eu falo que para isso tem que ter o cuidado ativo. O cuidado ativo, ele tem 3 eixos. O primeiro é como que eu cuido da minha saúde, como que eu cuido da Vanessa. Esse é o primeiro ponto. Meu nível de autocuidado. Então, quando eu uso uma nomenclatura dessa, eu já não vou beber muita água, porque, né, eu vou ter que... eu tô rompendo com o primeiro degrau, né? Que é o cuidar da minha vida, da minha saúde, da minha alimentação, da minha respiração. Logo depois é como que eu cuido do outro. Olha, senhora, tem que segurar no corrimão. Como que eu tenho o prazer de estar cuidando de você, de estar olhando para você, e as palavras que eu falo é para que você possa se transformar em uma pessoa melhor, né? Em uma pessoa mais produtiva, mais efetiva, mais de acordo com o que você quer. E o terceiro, que eu entendo que é um dos mais difíceis, é o permitir que o outro cuide de mim. Quando eu permito que o outro cuide de mim, eu escuto o feedback com mais amor. Amor ao próximo, amor a mim mesma. Eu escuto as palavras que a pessoa está trazendo. Então eu não reajo ao feedback, eu escuto o feedback. Então são pequenas coisas que, para além da legislação, mudam o ambiente. Então eu falo que a legislação está vindo para regulamentar aquilo que a gente não cuidou ao longo do ano enquanto humanidade, e ela está chegando. E quando eu vejo o movimento das empresas se preparando para adequar uma NR1, está muito aquele movimento do passado. Vamos adequar, porque agora pede tal termo, pede tal carga horária, pede tal... Tá, mas se a gente fizer desse jeito, pode ser que eu não tenha, né, outros benefícios que isso pode trazer. Então, tem que olhar sistêmico. Tem que olhar para o todo. Mas isso vai trazer diversos desafios, não só pela NR1, mas pela nossa maneira de conviver e produzir resultado mesmo, né? E um equilíbrio, né? Porque eu falo que nem ficar sem tomar água para ter produtividade, nem ir lá ficar tomando água 3 horas, 2 horas, né? Então, assim, esse equilíbrio a gente tem que ter. E é uma queixa muito grande das empresas também. Que muitas vezes, assim, eu falo que empresa tem que ser uma via de mão dupla. Sabe? É tudo assim, ônus e bônus. Né? Então, assim, as pessoas assumirem isso. A autorresponsabilidade é isso, assim. O que tá no meu papel? Mas, claro, cuidar de mim, cuidar do outro, né? Isso tudo, eu falo que ainda é um desafio, porque eu vejo que de um excesso foi para outro. Então, muitas vezes as pessoas, assim, até na empresa, né? Eu vejo muita, assim, de questão de geração mesmo, né? Agora. Mas eu não falo a geração de agora, eu falo que até a nossa época mesmo, as pessoas deram uma desacelerada muito grande. Eu ouço muito, por exemplo, assim, a gente tem que desacelerar. Eu falo assim, que eu não acho que as pessoas estão muito aceleradas. Eu acho que as pessoas estão muito até freio de mão, muitas vezes. E com pouca ambição. Então, hoje, porque o que a gente sustentava muito antes, né? Eu falo até por mim. Meu pai sempre falava assim, todo mundo tem que ter a casa própria. Eu tenho 3 irmãos, todo mundo tem a casa própria, todo mundo tem um carro bom, todo mundo viaja 3 vezes, né, por ano. Eu falo que a gente tinha os padrões da gente. Hoje para que você tem que ter carro? Tem que ter Uber, para que tirar a carteira? Será que precisa disso mesmo? E aí acaba que fala, eu acho que eu não vou ter nem filho. Então, muitas pessoas hoje, e isso para a empresa, pensando em crescimento, sociedade, evolução, se você não tem ambição, se você não quer... Então, vira muito assim, para que eu vou fazer isso? Hoje eu não tô afim. Eu tenho que me respeitar. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa equilibrar. Eu falo que muita gente hoje, estava vendo que adulto aumentou, adolescente, hoje você é adolescente, eu vi uma reportagem, né, falando assim que hoje o filho com 30 e tantos anos está na casa dos pais e tudo bem. E às vezes não tem emprego e também não é muito cobrado disso, fala, ele não está dando conta, ele não está muito bem. Então, assim, eu falo que isso também é uma coisa que a gente precisa trabalhar, precisa ter um equilíbrio,
né, de um excesso para o outro. Então, assim, a questão da humanização, eu falo que muita gente confunde humanização com não vai ter meta, as coisas vão ficar soltas. O que é qualidade de vida? Né? Então, assim, a gente precisa, enquanto RH também, porque aqui o meu público é mais RH, né? Por isso que eu estou focando tanto no RH, que é na real, né? E eu acredito muito que é o RH e a liderança que consegue mais mudanças pensando, lógico, em pessoas, né? Então, por isso que o podcast é muito nesse sentido. Mas o tanto que a gente precisa fazer um trabalho que a gente encontre esse equilíbrio de ter produtividade, da gente querer ter as coisas, né? Ou que não seja isso, mas o que você vai querer? Porque para você acordar às 6 horas da manhã, às vezes tem que pegar 2 horas, né? Você vai pegar um ônibus 2 horas, você tem que querer alguma coisa. O que você quer? Né? Você está hoje no ponto A, qual que é o ponto B seu? Porque se você não tiver essa vontade... Não vai. E hoje as pessoas estão muito deprimidas. Porque eu vejo que quando você perde a vontade de querer ter as coisas, isso é muito perigoso. O mínimo tá ótimo. E também o excesso. Você nunca tá satisfeito. Eu quero mais, né? Então, assim, tem que ter um equilíbrio aí, de certa forma. E eu falo que isso também é um trabalho da gente, gestão de pessoas. Aguçar a vontade das pessoas, até para ter o esforço. Porque se você não tem vontade, não tem esforço. E se não tem esforço, como você vai ter crescimento melhor? Mas eu não quero crescer. Olha como que a gente vai ficar estabilizado. E eu falo que um desafio muito grande também é a inteligência artificial está vindo com força muito total. Esses dias eu fui num lugar que você coloca, joga a roupa, e aí aparece no painel quanto você tem que pagar, desarma, você pega a sacolinha e vai embora. Mas junto também já tem uma pessoa que te atende. Se você quiser, ela te atende. Às vezes, você é muito mais bem tratado por uma máquina do que por uma pessoa. E olha como que a gente, hoje, mais do que nunca, tem que ter a humanização, tem que ter o sorriso, tem que conectar. Porque às vezes você fala assim, eu sou muito mais bem tratado, eu já ouvi isso muito. Eu sou muito mais bem tratado por uma máquina do que por um funcionário. Às vezes o funcionário está reclamando, está com cara feia, né? E a máquina, seja bem-vindo, tem alguma dúvida? Obrigado pela compra. Olha, como que pode, né, uma máquina ganhar? Olha como que tem gente fraquinha. E eu falo que não é a inteligência artificial que acaba com o seu emprego. É você que está acabando. Porque as pessoas estão indo mais forte para isso, por quê? Por falta de mão de obra, por falta de vontade, muitas vezes, de trabalhar. E claro que tem contrapartida também. A empresa tem que ter a responsabilidade de fazer a pessoa estar ali e se sentir bem, né? De fazer com o melhor e via de mão dupla. Mas como que eu falo que, assim, vai ter muito caminho pela frente? Porque muita gente vai perder o emprego. E eu vejo que, se não se reinventar, e muita gente está perdendo. E muita gente vivendo de governo, Então, assim, isso tudo, a conta não vai chegar. Então, assim, hoje muita gente, muito empresário, esses dias mesmo eu recebi uma mensagem falando que não estava mais, por falta de mão de obra, tinha que cancelar um serviço determinado. Então, assim, como que isso é um complicador também? Como que a gente, né, da gestão de pessoas, liderança, vai fazer com que as pessoas realmente queiram as coisas, queiram ter vontade? Aí, quando eu falei de garra, é isso. Eu falei de garra porque você falou de esporte. E esses dias eu estava vendo um jogo de vôlei que eu falava, gente, ninguém mais rala o joelho, vai até lá embaixo para pegar, sabe? Era um ou outro ali que fazia, o resto, a bola... Eu falo assim, que até isso, né? O líder ali que tá treinando, fala, opa, né, pega, olha a garra. Eu falo que isso, não pode faltar isso na gente, porque é assim que a gente cresce. É ter vontade, é querer melhorar. Hoje eu tenho isso, mas eu quero isso. Mas claro que também nada com excesso. Falo que tudo, né, a gente tem que ter um cuidado aí. Mas que isso eu acho que falta hoje. Hoje tá muito assim, eu não tô tão bem, eu não vou, tem que me respeitar. Tem que respeitar, mas cuidado tanto que você tá abraçando sua dor. Porque às vezes você tá abraçando tanta dor que ela virou seu bichinho de estimação. E aí, às vezes, você tem que virar e falar assim, opa, não tem moleza não, levanta e vai. Né? Então, assim, como que esses comandos também a gente tem que ter? E eu vejo que hoje as pessoas estão se fragilizando muito, que entra a inteligência emocional aí também. E eu vejo assim, sempre que a gente generaliza hoje, significa que eu tô olhando por uma ótica apenas.
é a primeira vez na humanidade que teremos 5 gerações interagindo no mesmo ambiente de trabalho. Uhum. Isso por si só já é gigante. Gigante porque eu tenho pessoas que estão interagindo entre si com valores diferentes, com linguagem diferente, com postura diferente. Então, quando a gente olha para 5 gerações interagindo no mesmo ambiente de trabalho, eu estou dizendo o seguinte, eu falo assim, a gente está com uma maneira, né? Eu vou até chamar de hábito, de comparar. É uma geração contra a outra. Não, é uma com a outra. E aí, para facilitar o entendimento, eu tenho colocado o seguinte: a geração é um doutorado, é um MBA, Uhum. é um berço de capacidades e habilidades que a gente desenvolve naqueles desafios que a gente viveu. A geração que veio pós-guerra desenvolveu determinadas habilidades, capacidades, porque ela teve que lidar com situações que a geração de hoje não lida. Então, se a gente olha que capacidade a sua geração desenvolveu com a escola da vida, que a de hoje não está desenvolvendo. E Uhum. quais capacidades que a geração de hoje tem que a minha não tem. Então, quando eu olho para isso, eu vejo o poder que é a conexão das habilidades. E eu não posso, mas era assim na minha época, agora não é mais. Não é e não vai ser. Né? Nós estamos nos transformando em uma geração diferente por essas próprias características que estão aqui. E enquanto for aquela, né, cabo de guerra de qual geração é melhor e qual é pior, não teremos, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu sinto falta de garra às vezes quando eu olho. E é preciso muita garra às vezes quando a gente percebe atletas de alto rendimento levantando a mão e dizendo, eu tô com um problema aqui de saúde emocional. Às vezes é preciso muito mais coragem para assumir que eu preciso de ajuda do que na geração passada que eu escondia que eu precisava de ajuda e a gente, né, ai, que vergonha de falar de tal coisa. Então não é nem aqui nem aqui, o que no meio desse caminho faz sentido nesse contexto, nessa hora, nesse ambiente, para que a gente performe. E aí quando eu gero comparação, eu não gero evolução. Como nós, eu posso te passar um pouquinho do que era a garra da minha época, porque eu só tinha isso, e como que essa geração de hoje vai passar um pouco desse bem-estar que eu estou trazendo, porque eles estão dispostos a tudo mais, né? Eu não vou doar meu sangue para esse resultado, mas eu estou disposta a doar o meu máximo para que esse resultado aconteça. Mas para isso acontecer, a gente precisa de intersecção e não de separação. Né? Porque senão é uma contra a outra. E não, é uma com a outra. Eu uso muito assim, encontro de gerações. E isso é muito lindo. Quando se respeitam e todo mundo sabe e se completam. Exato. Porque igual assim, principalmente tecnologia, que hoje é muito importante, a geração veio já, né, já veio adaptada. Então, eles estão ajudando muito nesse processo. Até ouvi uma reportagem falando que eles reclamam muito que às vezes eles são babás os mais velhos, porque tem a tecnologia, tudo eles são chamados, né, o tempo inteiro. Às vezes ele não consegue nem fazer o trabalho deles, porque ficou ajudando outras pessoas. Mas tanto que eles estão preparados mais para tecnologia, agilidade. Às vezes perdia muito tempo fazendo uma coisa, hoje é muito mais ágil, né, muito mais rápido. Então, assim, com certeza isso também é muito importante, das pessoas entenderem que a soma, né, que tem que somar, que realmente cada um ali tem a sua importância e tudo. E também tem eu falo que também geração é bom, geração X, Y, etc., porque é didático. Mas que, né, a gente encontra muitas pessoas com perfis que são de outra geração. Então, assim, mais para ficar didático mesmo. Eu gosto disso porque acaba que fica mais fácil da gente entender. Mas eu falo que... uma coisa que a IA... É muito hoje, né? Uma coisa que a IA ensinou para a gente é calibrar. Usa a inteligência humana para calibrar e adequar para lidar com outro ser humano. A IA está ensinando isso para a gente de um jeito muito legal. Ela adequa a linguagem, ela adequa o tom de voz, ela adequa as palavras. Então eu vejo que ela está performando melhor porque a capacidade dela de entender o ser humano está melhor do que o próprio ser humano de entender a si mesmo e entender o outro. Né? Por isso que eu falo que a gente também tem que ficar mais esperto um monte de coisa aí. Porque senão se desenvolver e preparar, porque todas as grandes mudanças, tem muita gente que perde o emprego, mas você se reinventa. A gente é muito criativo. Com certeza, assim, se a gente vai fazer outras coisas diferentes e vai deixar de fazer o repetitivo. Quem está fazendo o que é repetitivo já não deveria estar fazendo isso. Deveria estar fazendo outras coisas também.
Mas o tanto que as pessoas têm que se preparar e têm que abrir a cabeça, porque senão acaba que vai acontecer isso, né? As pessoas vão ficar muito sem trabalho e muitas vezes no sentido útil, e isso é um complicador. Falo que a saúde mental a gente tem que preocupar muito, principalmente com crianças. A gente não via criança deprimida, ansiosa, como nos dias de hoje. Hoje é muito, né? Então, assim, tanto que a gente tem que ter cuidado mesmo. Os pais aí como líder também, né? A gente fala de liderança, mas os pais são líderes também. O tanto que isso tem que ser conversado e exigido também, ônus e bônus. A gente tem que voltar para isso, não se fragilizar. Eu falo que isso é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. Começou, já trata. Não deixa a coisa crescer. E hoje tem mais abertura, né? As pessoas já estão buscando mais isso e tudo, né? Então, assim, se tratar, eu falo que é muito importante. A saúde mental, eu adorei ter vindo, essas mudanças que estão vindo, né? Essa exigência, porque eu falo que muita coisa é exigência. Teve um podcast que eu até falei, a questão do cinto de segurança. A gente não usava. A gente entrava no carro e achava que era normal. Agora, você já fica incomodado. Quando alguém não usa. Não, quando você não usa, parece que você tá solta no carro. Então, você já, pelo menos eu já chego e já coloco, independente se eu estiver em fazenda, se eu estiver em qualquer lugar. Meu carro também apita, né? Mas tem gente que até coloca por trás, assim, né? Sim. Mas eu falo que a gente sente falta, a maior parte, né, das pessoas, com raras exceções. Então, muita coisa tem que vir pela exigência. Eu peguei aquela época de a empresa ter a cota de colocar pessoas que eram portadores de necessidades especiais. E o tanto que isso trouxe um estresse muito grande para as empresas. Mas eu vi o quê? Na sala de aula, né? Eu já dava aula, dessa época eu já dava aula, cegos entrando, surdos, pessoas que nunca tiveram oportunidade no mercado de trabalho, hoje, né, em empresas grandes. E muitos crescendo. Começou como menor aprendiz ou né, mais simples e foi crescendo. Então, isso é muito legal. Tudo que está acontecendo hoje, eu falo que a gente tem que aproveitar, né, essas diversidades. Eu falo que isso é muito produtivo, desde que seja muito bem trabalhado e não seja só no papel. Como que isso a gente vê, quando a gente vê os ganhos no dia a dia, o tanto que isso vai ganhando força. Né? Então, saúde mental é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito mesmo nas empresas, mas não para fragilizar. Né, para usar a seu favor e não contra. Né? Então, a emoção, a gente pode usar muito a favor. Então, o que é inteligência emocional? Você usar a sua emoção a seu favor. Então, quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais é alinhado até a produtividade. Então, esses são os desafios, né? Bem grande aí. O que mais? Para a gente finalizar aí. O que você pode deixar como mensagem? A mensagem que eu entendo que para o RH, né, aqui é o nosso público que vai estar nos ouvindo, mas também para os seres humanos, né, para a humanidade mesmo, para viver essa nova estação de vida que a gente está vivendo, o primeiro passo é olha para você. Sabe, o espelho, todos os dias de manhã, olha para você e se pergunta verdadeiramente, né, o que tem aí dentro que você gosta, admira, reconhece? E o que tem aí dentro que você quer mudar? Essa mudança vai te levar para onde? Qual que é o seu objetivo? Esse é o pino de centro, para que a gente possa trabalhar melhor, ser uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor, né? Então, a gente precisa se colocar na conta. Não dá mais para interagir com esse mundo complexo, ambíguo, paradoxo, sem saber quem é você, porque senão você está recebendo um rótulo externo e está aceitando isso como uma verdade, isso não é legal mais, nesse momento que a gente está vivendo, que está pedindo tanta autenticidade, tanta autonomia, né? E logo em seguida, desenvolver capacidades como aprender a lidar com seres humanos, treinar capacidades emocionais e socioemocionais. Como que você tem feito esse treinamento, né? Tem sido visceral, eu falo, como a minha mãe fez, o meu pai fez comigo, eu estou repetindo? Ou você está realmente se colocando nesse ambiente de teste, de aprendizado, de desenvolver habilidades, né, e capacidades emocionais, socioemocionais, outras habilidades que são importantes para interagir com o ser humano. E, em seguida, olhar para a empresa como um sistema vivo. Né? Olha para essa empresa como um sistema vivo, sem pessoalizar. Meu departamento, minha empresa, sabe? Meu resultado, nosso. Como esse sistema vivo está funcionando? Está saudável? Quando eu olho para essa companhia,
tá saudável? Né? Quando eu olho para o meu RH, tá saudável? Se não tá saudável, o que que precisa? Então, é aprender a fazer uma boa anamnese, sabe? Opa, aqui eu tenho que trabalhar isso na minha liderança, aqui é estrutural, aqui sou eu estou numa fase de vida que não tá legal. Eu estou Uhum. precisando, né, de determinadas características, separa o que está misturado e junto o que está separado, né? Para que a gente possa trabalhar isso. E no meio disso tudo, é usar essas capacidades e habilidades para lidar com esse mundo, né? Que está com cada vez mais desafios, cada vez mais né, situações que nos convidam a trabalhar com elas, mas também melhorar a gente mesmo nesse sentido. Então, resumindo, eu entendo que são 2 eixos: singularidade e sistema. Uhum. Trabalha você e trabalha o sistema que você está inserido nele, que a tendência é que a gente tenha mais recursos para lidar, né, com tudo isso que a vida está oferecendo. Legal, bacana. Bom, e também como mensagem final, RH, seja parceiro do líder. Então, ao invés de falar, o líder, nossa, nem sabe conversar com os funcionários, ensina ele a conversar. Ao invés de falar, nossa, seleciona tudo errado, ensina ele a selecionar. Então, seja um parceiro mesmo da empresa, senta com as lideranças, não fique no seu setor ali abraçado com os colegas, almoce mais com os líderes, viva mais o mundo da liderança e ajude, porque é um trabalho muito em conjunto. Eu falo que o RH é muito staff da liderança. É um parceiro muito estratégico. Quanto mais você entender o que está passando com ele e ajudar, mais você vai crescer e ser necessário na empresa. Então, qual que é o maior cliente do RH? Na verdade, é a empresa, são os líderes. E para isso a gente precisa que os colaboradores estejam muito bem, muito engajados, felizes, né? Que eles permaneçam na empresa, mas para isso precisa ser um trabalho aí bem contínuo mesmo, dia a dia. Então, obrigada pela participação, foi ótimo bate-papo, né? A gente vai para um por mês, na próxima aí, na 14ª edição. Te agradeço muito a participação, foi ótimo. Tá prazer de conhecer pessoalmente, a gente é colega da PUC, né? Isso. Da pós-graduação, a gente conhece mais conversando ali, algumas reuniões, mas é a primeira vez que eu te conheço e foi um prazer. E obrigada pela contribuição. Eu que agradeço, é um privilégio de estar aqui, de poder estar falando para vocês, e estou sempre à disposição, sempre que puder compartilhar. Suas redes sociais, por favor, deixa aí para a gente ter uma continuidade depois, né? Vanessa Alcice, sempre qualquer Instagram. canal, Instagram, LinkedIn também YouTube. é presente. Então, Vanessa Alcice é onde todo mundo me encontra. Isso aí, obrigada. Obrigada. E até a próxima. Até já.